A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, estamos aqui para trazer mais uma lição da revista da nossa Escola Bíblica Dominical de Jovens, né? Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, uma vida cheia do Espírito Santo. Eu espero que essa lição venha te abençoar, falar muito, né, no teu coração, porque a gente precisa, conforme diz o título da lição, né? Uma vida cheia do Espírito Santo. Muita gente pensa que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida fácil, uma vida sem problema, uma vida sem dificuldade, mas não é bem assim, né? No mundo tereis aflições. Uma vida cheia do Espírito Santo significa que você está vivendo numa vida de obediência a Deus, está andando na direção desejada por Deus, né? Mas você vai encontrar problema, vai encontrar luta, vai encontrar dificuldade, né? Mas vai vencer, porque você está cheio do Espírito Santo, né? Então, vai ser uma lição muito boa, graças a Deus. Mas antes eu queria te deixar aí um pedido de sempre. Se caso você é a primeira vez que você está aí, você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aí, deixa o teu like, compartilha aí com seus amigos, grupos, tá? E também, né, não se esqueça de assistir os nossos anúncios aí, que são colocados pelo YouTube, porque sendo nosso canal monetizado, né, com certeza, certo? Você nos ajuda na monetização assistindo os anúncios aí, tá bom? Então se inscreva aí, dá o seu like, compartilhe e nos ajuda a continuar divulgando a palavra de Deus. Bom, Deus te abençoe, tamo junto, ok? Bem, uma vida cheia do Espírito Santo. O nosso texto principal está em Romanos 1, que fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia, ela mostra claramente, né, que todos estavam condenados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Agora, por que que no momento, né, nenhuma condenação há? A condenação não há para quem está em Cristo Jesus e não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, ok? Então nós fomos comprados por bom preço. Jesus morreu pelos nossos pecados, nos libertou da condenação eterna e hoje nós podemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Mas é bem claro, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus e não anda segundo a carne, né? Porque não adianta dizer que está em Cristo e está vivendo segundo a vontade da carne. Tem que andar no Espírito, ou seja, numa vida de santidade, né? Então, outro detalhe também, que eu já disse na introdução, que uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida sem aflição, sem problema, né? Jesus nunca prometeu isso, certo? Então, mas ele garante, né, que vai estar presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, nós vamos ter sempre nesse mundo de aflição o consolo de Deus na nossa vida quando estamos vivendo em obediência, ok? Então, o apóstolo Paulo, ao escrever a epístola aos Romanos, na verdade, ele nunca tinha ido lá ainda, né? Ele não conhecia esses irmãos, a igreja pessoalmente. Eu acredito que essa carta foi escrita por algum pedido de algum irmão que veio, né? Tudo dentro do plano de Deus, é claro, né? Mas alguém que contou a história de como Roma estava, a igreja lá, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa epístola, que tudo parece ser, ela era constituída de gentio, que era a maioria, e judeus. E ao que parece, né, os judeus que estavam infiltrados ali na igreja de Roma, eles estavam desejosos que os gentios guardassem a lei, circuncidassem, né? E salvação pode ser pela graça, mas tem que ter a lei também.
Quer dizer, então Paulo escreve essa carta para corrigir os conflitos internos que estavam havendo ali naquela igreja. Então, quando tu lê essa epístola, tu já percebe ali que é uma correção de ideias diferentes fora daquilo determinado por Deus, ok? Então, o apóstolo incentivou, né, eles a guardar a fé genuína. Então vamos lá, número 1, a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte, né? Vamos ver aqui, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? As Escrituras Sagradas destacam, né, a segurança daqueles que estão escondidos em Cristo e foram declarados justos, tá certo? Então, Jesus, ele quitou a nossa dívida. O homem tinha uma dívida, o homem tem uma dívida de pecado, né? Mas quem aceitou Jesus, né, essa dívida de pecado para com Deus, ela foi quitada, ela foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Então, essa morte de Jesus na cruz, quando nós pela fé aceitamos o sacrifício de Jesus na nossa vida, essa condenação, essa dívida foi quitada e nós temos o privilégio, né, de não sermos mais condenados. Não há mais condenação, não existe mais para quem está em Cristo Jesus, entendeu? Então, todas as consequências que o pecado traz, né, em questões eternas, foi quebrada. Se você aceitou Jesus, vive na comunhão com Ele, acabou a condenação, esquece. Procura agora viver uma vida que agrade a Deus, certo? As opções são colocadas aí pelo diabo, ele coloca muita coisa no mundo para tirar a direção tua, mas você fica ligado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem tudo que você precisa para viver uma vida que agrade a Deus. É só ler, meditar, medita na palavra de dia e de noite, né? Então, o novo nascimento, quando alguém aceita Jesus, ele nasce de novo. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, né? Então, a gente tem que entender que o crente, ele não anda mais debaixo da lei, ele anda debaixo da graça de Deus. A lei do Espírito é essa, entendeu? É uma lei que começa de dentro para fora, não é algo de fora para dentro, né? Mas é de dentro, a transformação é íntima, você nasce de novo, você é uma nova criatura, e lógico que você vai dar testemunho fora daquilo que está dentro, né? Então o crente, ele é avivado, né? Um crente avivado é a evidência de que a sua comunhão está bem com Deus, é o fruto do Espírito, certo? O fruto do Espírito é aquilo que Deus faz na gente. E para Deus fazer alguma coisa dentro da gente, é preciso dar lugar, é preciso desejar. A obra é aquilo que você faz para Deus. O fruto é aquilo que Deus faz em você, né? O fruto do Espírito, você pode ler lá em Gálatas 5:22, né? O que é o fruto do Espírito. Então, quem tem o fruto do Espírito, ele não vai viver de aparência, porque é coisa de dentro para fora, né? A pessoa pode fingir que é alguma coisa que não é. A hipocrisia é isso. Dentro é uma coisa e as atitudes são outra. Está entendendo? Mas quem tem o fruto do Espírito não vive de aparência. Ele é, na realidade, externamente o que está internamente. É o fruto do Espírito. Você deve ler bastante essa parte, entendeu? Você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok? Então, a lei não podia fazer nada disso. A lei cumpriu o seu papel, né? Por quê? Porque a lei, ela proíbe de pecar, mas a graça de Deus, ela tira a vontade de pecar. Entendeu? À medida que você se aproxima, tem comunhão íntima com Deus, você vai perdendo a vontade de pecar. Você quer agradar a Deus. Você pode errar, é humano, né? Mas aquele desejo forte de pecar vai morrendo. Por quê? Porque a graça de Deus vai tirando isso de você. O desejo de pecar vai morrendo. A lei não podia fazer isso, ela só apontava o pecado, ela proibia de pecar, mas a graça de Deus tira a vontade de pecar. Quanto mais íntima a tua comunhão com Deus, melhor, né? Então, dessa forma, a justiça da lei também se cumpriu na vida daqueles que andam segundo o Espírito, ok? A lei tinha a justiça dela, mas ela não podia cumprir na nossa vida. Foi preciso
isso acontecer através de Jesus. Número 2 aqui, os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas de Deus. Né? Não tem como alguém dizer que está vivendo no Espírito se ele não tem interesse pelas coisas de Deus. A pessoa não tem interesse de ler a Bíblia, não tem interesse de meditar nela, né? Não tem o interesse de orar, de vir para a igreja, cultuar junto com o povo de Deus, o Senhor. Ele não pode dizer que está andando no Espírito, né? Não pode dizer que está vivendo em Espírito, porque o que vai determinar isso é a minha vontade de estar junto na adoração a Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, né, em Romanos 8, 5 a 13, ele divide as pessoas em dois grupos, né? Os que vivem na carne, que se habituaram a isso, e os que vivem segundo o Espírito. Entendeu? Então não adianta. Paulo escreveu aos Coríntios e tem o crente carnal. Não é que existe crente carnal, ou né, Deus fez um crente carnal e outro espiritual. Não. Quando se fala crente carnal, está falando de atitude carnal. Entendeu? Quem nasceu de novo é espiritual. Mas não é por ele ter nascido de novo, ser espiritual, que ele pode não ter atitudes carnais igual a igreja de Coríntios. Alguns da igreja de Coríntios, né? Então, eu sou crente, sou salvo. Mas se eu não vigiar, eu posso ser o quê? Ter atitudes carnais que Paulo fala, sou carnais, tá entendendo? Então eu tenho que vigiar. Não, eu sou um crente espiritual, sou crente, né? Nasci de novo, sou uma nova criatura, mas vem cá, as minhas atitudes são carnais, né? Então eu que tenho que me avaliar se as minhas atitudes é carnal ou não, tá entendendo? Então veja bem, um exemplo de carnalidade, murmuração, né? Uma pessoa murmuradora, eu não vou dizer que ele não é salvo, ele é salvo, nasceu de novo, é uma nova criatura, mas não está vigiando na língua. Quando a Bíblia ensina sobre a língua, não é o ímpio, né? O ímpio tem que nascer de novo, só isso, aceitar Jesus e pronto. Agora, está ensinando o crente tem que vigiar na língua. O apóstolo Tiago escreveu, né? Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a religião desse é vã, né? Então, isso aí é uma das características de uma vida carnal. Está entendendo? É isso aí. Então, enquanto viver no Espírito, deve ser guiado pela vontade de Deus que está revelado na palavra de Deus. Entendeu? Não tem outro guia. O Espírito Santo, ele não vai usar outro guia para nos guiar, a não ser a palavra, gente. Não procura outra direção, não. A direção para a tua vida, para a vida do jovem, né? Deus tem coisas promissoras para os jovens que se entregam na mão deles. Daniel se entregou na mão dele, que bênção que ele não foi, né? Quantos jovens se entregaram na mão de Deus e são uma bênção hoje, né? Há um preço a pagar, mas a recompensa é maior. O diabo só procura mostrar o preço a pagar, mas ele procura esconder a recompensa. Está entendendo? Que quem paga o preço tem uma grande recompensa também da parte de Deus. Você lê lá no livro de Marcos, Jesus falando sobre isso aos apóstolos, e a recompensa já começa nessa vida e vai durar por toda a eternidade. Então, as pessoas que vivem segundo a carne, eles buscam atender os seus desejos, os seus instintos. O teu corpo, ele tem instinto, né? Ele tem desejos. E os desejos, na maioria, não agradam a Deus. Está entendendo? A Bíblia chama o nosso corpo o corpo do pecado. Então é por isso que nós temos que ter o nosso corpo crucificado. Por isso que Paulo falou, já estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quem é que está crucificado lá? Ele usa esse símbolo importantíssimo, né? Quem é que está crucificado com Cristo? O velho homem. Então, o melhor lugar para o velho homem, você lê o livro de Mateus, essa epístola de Romano, você vai ver que o nosso velho homem foi crucificado, ele está lá na cruz, não tira ele não, ele quer sair da cruz para fazer, né, a bagunça dele, mas não, se controla, seja guiado pelo Espírito, seja fortalecido pelo Espírito. O lugar do velho homem é na cruz, certo? Ele tem que estar lá, não tira ele da cruz não, deixa ele lá, e vá vivendo isso lá, o corpo do pecado está crucificado. Entendeu? Vamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Certo? Então,
o corpo agora, ele é templo do Espírito Santo. Tá bom? Então, quem vive no Espírito, o que vai acontecer? Qual é a diferença de viver no Espírito e na carne? Quem vive no Espírito tem prazer de servir a Deus. Ele tem alegria de fazer a vontade de Deus. Se você está fazendo a obra de Deus com má vontade, sem alegria, sem prazer, dobra teu joelho, vai orar, vai jejuar, vai perguntar ao Senhor o que está acontecendo contigo, que tu não tem prazer nas coisas de Deus. Mas se você tem, cai de cabeça mesmo e vai se alegrar na presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A número 2 aqui, né, é a herança da vida no Espírito. Isso aqui é importante. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Né? Há um engano no mundo, e às vezes até no meio cristão, de que todo mundo é filho de Deus. Não existe isso. Certo? Todos nós somos, todo ser humano é criatura de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus. Foi feito, é Deus que fez tudo. Antes de Deus, só existia Deus, mais nada. Então, tudo que existe foi Deus que criou, certo? Então, veja bem, mas como que a Bíblia nos chama filho de Deus? Vamos usar esse versículo, a Bíblia diz, lá em João, o Evangelho. Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos os quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem chamados filho de Deus. Mudou. Quem recebe a Jesus como Salvador, nasce de novo, é uma nova criatura, então ele tem uma nova filiação. Jesus uma vez falou para os fariseus, olha, vocês são filhos do diabo, porque você faz a vontade do diabo, e o diabo é o vosso pai. Vê lá que Jesus, no Evangelho de João, ele chama aqueles fariseus, inimigo eterno de Jesus, de fariseu e filho de Satanás. Então, filho de Deus é aquele que aceita Jesus, né? O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, né, que nós somos filhos de Deus por adoção. Ou seja, quando aceitamos a Jesus, nós somos adotados por Deus, como filho legítimo. Não somos filho igual a Jesus, com a mesma natureza do Pai, né? Mas somos filho porque temos a natureza do Pai em nós, que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo. Né? Então, nós agora somos filhos de Deus, porque por adoção, Deus nos adotou todo aquele que aceita Jesus, e essa adoção nos faz o quê? Filho legítimo. Glória a Deus por isso, entendeu? Então, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Se não está sendo guiado pelo Espírito Santo, há dúvida se é filho de Deus mesmo, porque quem aceitou Jesus é filho de Deus, ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo. É ele que dirige a tua vida, mas você tem que permitir também, né? Senão a carne fala mais alto, a sua vontade negativa prevalece e Deus não força ninguém. O diabo arromba a porta e entra. Deus não, Deus é aquele que bate, se deixar ele entra e domina, mas tem que dar a permissão, né? Porque Deus não é assim que ele age, ele é diferente. Deus é um cavaleiro, né? Então, para Paulo, quem não era guiado pelo Espírito de Deus, né, está vivendo na escravidão do pecado, ok? Então, devemos ser submissos a Deus. O Filho de Deus, ele tem que ser submisso ao Pai, entendeu? Assim como nós, crianças, éramos submissos ao nosso pai da carne, segundo a carne, hoje nós temos que ser submissos ao Pai dos Espíritos, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos se submeter a Deus. Quem anda no Espírito, quem é guiado pelo Espírito Santo, ele é submisso, ele vive em submissão ao Pai. A redenção aqui, né, é a vida eterna em Deus. Então, tendo, né, essa paz no coração, que é produzida pelo Espírito Santo, que testifica que você é filho de Deus, então agora cabe a nós o quê? Entender a redenção e a vida eterna com Deus. Romanos 8, 25. A igreja do primeiro século, ela sofreu muitas perseguições, entendeu? Por causa do Evangelho, mas os crentes não desanimaram, entendeu? A questão é essa: de qualquer forma, nesse mundo, a pessoa sofre. Se não é crente, passa luta. Se é crente, passa luta.
Se você é dedicado a Deus, você vai passar a luta. Se não for, vai passar a luta também. Você caiu nessa rede do mundo, já era, cara. Não tem como, você vai ter luta. Mas é melhor passar a luta com Deus. Entendeu? Porque Ele vai estar contigo. No meio da luta, Ele vai te guiar, Ele vai te orientar, Ele vai te consolar, Ele vai te dar conforto. Está entendendo? Ele vai te dar solução também. Entendeu? Então, segura com Jesus. Ok? Então, a perseguição vem, mas, certo? Eles permaneceram firmes, sempre dando um bom testemunho. Okay? E uma vez que os discípulos até foram açoitados por causa de Jesus e voltaram para o meio da igreja, alegrando, porque Deus achou eles dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Enquanto alguém pode achar horroroso sofrer pelo nome de Jesus, tem pessoas que se regozijam com isso, certo? Então, sendo cheio do Espírito Santo, né, eles tinham capacidade para suportar isso. Paulo tinha certeza de que ele receberia a coroa da justiça. Não só ele, mas todo aquele crente que passa na prova, suporta a luta, ele vai receber o seu galardão na coroa, na eternidade, que é a coroa da justiça. Entendeu? Ele mesmo diz, você pode ler lá em 2 Timóteo 4:8, diz aqui, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, né? E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Entendeu? Então, também o Espírito Santo intercede por nós. Uma coisa muito importante, querido, é essa ajuda que o Espírito Santo dá ao crente. Entendeu? Paulo afirmou que o crente precisa ser paciente, né? Pois há uma redenção futura. E aqueles que permanecem fiéis, né? Mesmo enfrentando aflições, perseguição, dão um testemunho vivo da sua fé. Tem crente que está numa luta, né? Eu soube agora que no Irã está havendo um avivamento, né? Milhares e milhares de pessoas jovens estão aceitando a Jesus, estão preocupados, estão sofrendo perseguição, mas estão felizes, entendeu? Porque nasceram de novo, são nova criatura em Cristo Jesus, então estão valorizando o sacrifício de Jesus e a recompensa vem, né? E às vezes aqui no Brasil, qual é a luta que a gente passa, né? Só a luta nossa mesmo, né? Aquela rotina de sempre, né? Ninguém persegue, você pode ir de Bíblia para a igreja, você pode fazer um culto na rua. Por enquanto a gente está com a liberdade total para fazer o que quiser, né? Mas mesmo assim a gente está, às vezes, acha atribulado, né? Agora, lugares aí, igual nós mencionamos aqui, são lugares que andar com Bíblia não pode ser crente, tem que se reunir em casa escondido, mas o número está aumentando assustadoramente, que está deixando as demais religiões assustadas. Isso aí é o quê? É um avivamento. São pessoas que estão honrando o nome do Senhor. Tá bom? Então, nos últimos momentos de aflições, né? Parece não existir, as pessoas tendem a ficar desanimadas. Mas não fica não, porque você vai ter sempre assistência do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Entendeu? Então, é nesse momento que entra o Espírito Santo na sua vida. E ele te ajuda a orar também. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entendeu? Então, o crente, por mais fiel que seja, nem sempre sabe o que convém, né? Nós somos limitados. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto. Quantas pessoas estavam pregando, igual eu estou ensinando aqui, e daqui a pouco caiu o Durinho morto. Ele sabia? Não. Então, quer dizer, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a um minuto, então nós somos limitados. Então, ao invés da gente ser exaltado, querer, né, ser além daquilo que Deus escolheu, a gente deve se submeter a Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, e está do nosso lado, né? Deus está do nosso lado. É isso que é importante, entendeu? Então, o crente, por mais fiel que seja, né, ele vai enfrentar sofrimento, mas ele tem que ter certeza que ele pode contar com a ajuda do Espírito Santo. O que Jesus falou? Eu não vos deixarei órfãos,
mas enviarei outro Consolador que vai ficar com vocês para sempre. Entendeu? Jesus não está... O Espírito Santo não é uma pessoa temporária na tua vida. Está entendendo? Às vezes você, na vida normal, você tem um amigo hoje, depois aquele amigo vai embora, vem outro, né? Tem pessoas que passam pela nossa vida, mas o Espírito Santo, ele não veio para passar pela tua vida, ele veio para ficar. Então aproveita essa companhia maravilhosa que vive dentro de você, que está aí para interceder por você, para te ensinar, para te guiar, para te ajudar a pregar, para te ajudar a resolver os problemas, entendeu? É o Espírito Santo, ele é completo na nossa vida, não precisamos de mais nada, tudo que você precisa está dentro de você, que é o Espírito Santo, entendeu? Então, é isso aí que a gente tem que entender. Então, há momentos em que não há o que falar, o que fazer, é só orar e render adoração e esperar. Eu estou esperando tanta coisa, tanta promessa de Deus na minha vida, né? Quantos muitos na minha idade já desistiram, né? Eu estou começando, sempre estou começando de novo, tá entendendo? Por quê? Porque há uma esperança dentro de mim. Agora, é lógico que a prova da espera não é brincadeira, não, né? Esperar com paciência no Senhor não é brincadeira, mas com a ajuda de Deus a gente espera e entra dentro da plena vontade de Deus, ok? Agora eu vou aqui para a parte final. A lei do Espírito é libertadora, né? Então tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, mas tudo contribui para o bem daqueles que estão sobre a lei do Espírito. As pessoas às vezes confundem, né? Por quê? Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade, mas quem ama a Deus obedece. Às vezes a pessoa não está vivendo numa desobediência, de estar no mundo, na prostituição, nos vícios. Ele está em desobediência dentro da igreja. Deus tem algo para ele fazer, ele não quer fazer. É pirracento, entendeu? É cheio de má vontade. Está na igreja todo dia, toma ceia, e canta, mas dentro dele abriga uma rebeldia, uma desobediência, de não querer aceitar certas coisas que Deus está exigindo dele. Entendendo? Porque Deus não quer ninguém enfeitando a igreja. A igreja não precisa de enfeite. Nós somos pessoas que fomos chamados para trabalhar, para fazer a obra de Deus. Cada um tem um dom, a pessoa tem que descobrir o seu dom e cair de cabeça para fazer a obra de Deus. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa, mas todas as coisas cooperam para o bem e não dá certo para mim, essa palavra não se cumpre em mim. Faz um exame. Nós podemos ser o nosso próprio psicólogo com a ajuda do Espírito. O que Paulo escreveu? Examine-se o homem a si mesmo. Vamos se examinar e ver se tem alguma coisa errada na nossa vida. Porque as coisas têm que dar certo na nossa vida, mesmo debaixo da luta. Entendeu? Nós precisamos ter esse entendimento e essa compreensão. Então, os cristãos romanos, eles questionavam o que estava acontecendo com eles, né? Então, para muitos, não dizer todos, né? Lógico, a conversão trouxe mais problema que solução. A pessoa, eu aceitei Jesus, está pior do que quando eu não era crente. Isso aí está igual o povo do Egito, né? O povo do Egito, quando Deus tirou os israelitas do Egito pela mão de Moisés, levou para o deserto, né? Lá no deserto não faltava roupa, não faltava comida, não faltava nada, mas tinha muita prova. Deus provava eles, mas eles não achavam melhor voltar para o Egito. Tem crente assim, ele aceitou Jesus, está aí, mas lá no mundo era melhor. Mas lá no mundo você era escravo de Satanás, aqui você é filho de Deus, né? Os egípcios, os israelitas, quando eles estavam no Egito, eles estavam, né, debaixo do chicote de Faraó. Eles só lembravam do pepino, né? Só lembrava das frutas, só lembrava das carnes, mas do chicote eles não lembrava, da escravidão não lembrava. Quando o Faraó queria matar todos os filhos deles mais velhos, meninos, eles não lembravam disso. Então isso é uma forma de rebeldia, de atacar Deus. Esse negócio de querer que no mundo eu estava melhor, isso aí é uma forma da pessoa indiretamente querer atacar a Deus, né? Mas a gente tem que entender que o que está faltando é uma comunhão com Deus, né?
E as dificuldades, gente, faz parte dessa vida. Ser crente não é ser moleza, não. O crente tem que entender isso. A gente tem que entender que quem está no mundo passa a aflição. Crente não pode ser moleza. Crente não pode ser mole, não. Tem que resistir. A Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não adianta ficar no mundo amando ele, que eu não vou ter a plena presença de Deus na minha vida. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Muita gente resiste a Deus, resiste à vontade de Deus, mas não resiste o diabo. Entendeu? A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Vai vencer o que estiver mais fortalecido. Se você não lê Bíblia, não ora, não jejua, não tem prazer de vir para a igreja, a carne vai ganhar o espírito, já era. Vence o que está mais fortalecido. Vamos alimentar o espírito através das coisas que Deus colocou. Aí a gente vence. Então, no mundo nós vamos ter luta. Tá? Então, não pense nesse negócio que quando eu estava lá no mundo era melhor. Isso é coisa do diabo. Lá no mundo era melhor nada. Lá no mundo tu ia morrer e ia para o inferno. Ia morrer, perder a salvação eterna. Esse lugar é melhor, né? Aqui na igreja, servindo a Deus, sendo a nova criatura em Cristo Jesus, eu posso passar a luta que for, mas se eu fechar meus olhos aqui, eu vou abrir lá na eternidade com Deus. Quem crê, crê. Creu, crê, não creu, perde a bênção. Um dos que vão ficar fora da cidade celestial eterna é os incrédulos. Lê lá em Apocalipse. Os incrédulos não vão herdar a vida eterna. Não acredita, Quem não acredita na Bíblia está dizendo que Deus é mentiroso. Se Deus diz que tem, eu digo que não, estou chamando Deus de mentiroso. Então, muitas vezes, querido, a lei do Espírito não funciona na nossa vida porque a gente dá lugar à carne. Entendeu? Então, como entender essa realidade? Então, a experiência que Paulo apresenta, Paulo não era um teórico. Vocês estão passando luta? O que eu era? Eu era um perseguidor da igreja. Hoje, eu sou perseguido. Paulo, ele traz uma biografia dele de perseguição assustadora. Apedrejamento, entendeu? Chicotada. Uma vez apedrejaram ele, pensaram que ele estava morto. Foram lá, Deus reanimou ele. Certo? Ele foi chicoteado várias vezes, tinham que lavar os vergões nas costas dele. Tomou tapa na cara. O sacerdote deu um tapa no rosto dele. Entendeu? Ele ficou preso em masmorra, preso vários anos. Certo? Ficou perdido no meio das estradas, abandonado. Quantas vezes ele falou, todos me abandonaram. Então ele sofreu perseguição física, perseguição espiritual, calúnia. Ninguém nunca foi tão caluniado como Paulo. Certo? Então, quando ele falava para a gente resistir, sofre, pois, as aflições de Cristo. Quando ele falou isso, ele não era um teórico, ele estava falando que ele vivia. E é muito bom você ouvir quem vive aquilo que está pregando. Tem pessoas que exortam, falam e tal, mas ele nunca viveu aquilo. Daqui a pouco ele cai naquilo. Mas Paulo não era um teórico, ele era prático. Ele quando falava uma coisa, ele já passou por aquilo. Então, quando ele falava para sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo, ele falava isso com propriedade, porque ele tinha exemplo para dar. Então, o homem que passou pelas mais diversas diversidades, sofrimento, dentro da vontade de Deus, que você pode sofrer de duas vezes, duas formas. Porque está dentro da vontade de Deus, e você pode sofrer porque você saiu da vontade de Deus. Então é melhor sofrer dentro da vontade de Deus. Entendeu? Bem, vamos lá. Não há condenação contra os eleitos de Deus. Bem, o texto de Romanos, traz aqui um hino litúrgico, que exalta a vitória de Deus e o seu amor por nós. Esse texto era e é um incentivo para os crentes perseguidos, entendeu? Isso aí é muito importante. Se Deus nos deu o seu próprio Filho, isso aqui é fechando a lição, se Deus nos deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, o que falta mais? Eu sei que na prática a coisa é complicada, mas resistir. Nós temos, o maior está conosco, a Bíblia não diz? Maior que está conosco do que o que está no mundo. Então,
Se Deus deu para o seu próprio filho, já deu tudo que tinha que dar, né? Não vai dar o resto. O resto que eu quero dizer, o que nós precisamos, não vai fortalecer a gente. Ele já deu o filho dele para morrer por nós. O problema do pecado está resolvido, certo? O que atrapalhava o homem com Deus era o pecado, já foi resolvido. Então, o que você precisar agora, o Espírito Santo que habita em você e em mim, ele vai nos conceder, entendeu? Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa lição tenha te ajudado bastante. Ore por nós, compartilhe esse vídeo, certo? Nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, se é a primeira vez, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, assista nossos anúncios aí, que o nosso canal é monetizado. A tua ajuda, né, é muito importante para a gente continuar ministrando a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima lição de Deus.